Olá, eu sou o professor Rafael De Lázari, leciono Direito Constitucional e gostaria nessa aula de discutir algumas nuances dentro das funções essenciais da Justiça pertinentes à figura da Defensoria Pública. Meus caros, uma primeira informação que eu dou para vocês, muita atenção para a Defensoria Pública. Vou repetir, muita atenção para a Defensoria Pública. Ela tem sido objeto de várias alterações constitucionais e muito recentemente a emenda constitucional número 80/2014. A emenda constitucional número 80/2014, também conhecida por emenda constitucional da Defensoria para Todos, ela promoveu algumas alterações no artigo 134 da Constituição, bem como a inclusão de um novo dispositivo no ato das disposições constitucionais transitórias. Portanto, muita atenção para a gente entender esse novo fenômeno, esse novo momento da Defensoria Pública dentro do Estado Democrático de Direito. Vamos lá. O artigo 134 diz o seguinte, artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, sem segredo algum, essencial à função jurisdicional do Estado. Ela também contribui para o bom desempenho das atividades jurisdicionais, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, o que ela faz? Olha só, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos. Lembre-se sempre que um dos vetores, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é a ideia de prevalência dos direitos humanos, é um dos denominadores comuns, tal como a dignidade da pessoa humana, e a defesa em todos os graus. Meus caros, muito cuidado com essa parte, hein? Judicial e extrajudicial. Judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Meus caros, eu gostaria que vocês prestassem atenção para essa nova redação. Vou ler a redação anterior, antes da emenda constitucional número 80/2014. E lá se falava o seguinte, o antigo artigo 134, tá? A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Vejam, portanto, que essa nova redação trouxe uma atribuição mais ampla, uma atribuição constitucionalmente mais ampla para a Defensoria Pública. Você está falando, por exemplo, em promoção de direitos humanos, a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, isto é, fora do Poder Judiciário, dos direitos individuais e coletivos. Ok, meus caros? Muita atenção para esse novo momento, o artigo 134, com redação dada pela emenda constitucional número 80/2014. Vamos prosseguir aqui na leitura do artigo 134, parágrafo 1º, que dispõe o seguinte, olha só. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios, e prescreverá normas gerais para a sua organização nos estados em cargos de carreira, providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade, muita atenção, a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Chamo a sua atenção, peço que você tome muito cuidado, já vi aparecer várias vezes em concursos públicos, dizendo que o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais seria permitido aos defensores públicos. Não, meus caros, é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais por expressa previsão constitucional no parágrafo 1º do artigo 134 da nossa Constituição. Vamos prosseguir. Parágrafo 2º agora, ele traz uma falha. Eu já vou explicar para vocês qual foi essa falha. Parágrafo 2º, com redação incluído, na verdade, pela emenda constitucional número 45/2004, ele vai falar o seguinte, olha lá. As defensorias públicas estaduais. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Meus caros, houve uma falha, não se sabe se mero esquecimento ou não, mas não se tratou das outras defensorias públicas. Se trabalhou apenas com a figura das defensorias públicas estaduais. Nada se falou da Defensoria Pública da União, nada se falou da Defensoria Pública da União ou do Distrito
Federal. Exatamente por isso, nós temos a inclusão pela emenda constitucional número 74/2013, emenda constitucional número 74/2013, de um parágrafo 3º, artigo 134, vai falar o seguinte: aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, se corrigiu o lapso à época do parágrafo 2º, que foi incluído pela emenda constitucional número 45/2004. Por fim, meus caros, nós chegamos num dispositivo também acrescido recentemente, tal como o caput do artigo 134 foi alterado pela emenda constitucional número 80/2014, a emenda da Defensoria para Todos, nós temos a inclusão desse parágrafo 4º, que vai trazer os princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilidade, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 desta Constituição. Tal como eu falo para vocês quando no exercício das garantias da magistratura, tal como eu falo para vocês quando no exercício das garantias, dos princípios institucionais, das funções institucionais do Ministério Público, tudo aquilo que a gente analisa nas demais funções essenciais da Justiça, vale aqui quando a gente olha os princípios institucionais da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é única, deve ser única. Não basta ser um todo, é preciso ser um todo indivisível e é preciso que esse todo indivisível haja com independência funcional para o bom desempenhar das funções. Eu sempre digo, eu sempre insisto que essas prerrogativas, esses princípios institucionais, garantias, elas pertencem ao cargo que o indivíduo ocupa para que ele desempenhe seu munus público, sua função pública, com o devido respeito, com a devida urbanidade, sem ser tolhido na sua liberdade de ofício, na sua liberdade de profissão, ok? Muito cuidado também para esse artigo 134, parágrafo 4º, incluído pela emenda constitucional número 80/2014, a emenda da Defensoria para Todos. Também, só para a gente finalizar o nosso estudo da Defensoria Pública, atenção para o artigo 98 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispositivo trazido pela emenda constitucional número 80/2014, olha lá, que trouxe exatamente, a ideia de defensoria para todos é exatamente o artigo 98 da DCT, que vai dizer o seguinte: o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. No prazo de 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput desse artigo. A gente sabe que há uma certa relutância de alguns estados em abrir concursos para defensores públicos, em prover cargos de defensores públicos. A gente sabe que a Defensoria Pública, ela encontra-se em alguns momentos com uma certa deficiência de material, de pessoal qualificado para ajudar os defensores públicos. A ideia é que estas carências sejam suprimidas no prazo de 8 anos, tá? A ideia é que, da mesma maneira que você tem o juiz numa comarca, que você tem o promotor de justiça, que você também tem um defensor público, sem prejuízo, obviamente, das demais funções essenciais da justiça. Agora, saber se vai haver boa vontade dos agentes estatais para que, nesse prazo de 8 anos, sejam abertos os concursos não só para defensores públicos, mas também para os seus respectivos assistentes. A boa notícia é que, se esses concursos forem sendo efetivamente abertos, terão muitas vagas em disputa, ok? Muita atenção para esse artigo 98 da DCT. A DCT teve a inserção desse artigo 98 pela emenda constitucional número 80/2014. Com isso, nós encerramos a Defensoria Pública. Muito obrigado por sua atenção, um abraço e até a próxima.